que vai chegar em você. Mas a gente já apanha muito nos cortes de Instagram, por exemplo. Sim. Mas o que me choca muito é ver o nível de burrice das pessoas, o nível de ignorância das pessoas. Sem querer, obviamente, nem criticar, nem elogiar universidade nenhuma, só pra entender mesmo, já que você é de lá. O pessoal fala que... Eu já ouvi algumas histórias da PUC, assim, que são meio que escabrosas. Eu ouvi uma história da PUC daqui de São Paulo, de um curso, o professor me contou, que no início do curso, esse ano pelo menos, todo professor tinha que subir lá no palco e fazer vamos dizer assim, um anúncio do lado dele político. E tinha que ser um determinado lado. E o pessoal conta a história, não sei, eu não conheço a PUC, tá? Aqui de São Paulo. Eu não conheço, na verdade, nenhum. Não, mas só que essa PUC que você tá falando teria sido aqui, essa foi aqui de São Paulo. Teria sido pra não dar problema. Tá bom. Né? Mas diz que a PUC é muito ideologizada. Ela isso é verdade? Eu acho que tem uma diferença brutal da PUC Rio pra PUC São Paulo. Assim, do que eu já vi aqui. A PUC daqui de São Paulo, ela é muito mais engajada politicamente do que eu notei, do que a PUC Rio. A PUC Rio, ela tem de tudo um pouco e depende muito do curso. O curso de comunicação, ele é sempre mais à esquerda do que todo curso de humanas, né? Mas eu nunca tive essa impressão de politicagem. Então, toda academia costuma ser mais à esquerda. Todo meio acadêmico costuma ser mais à esquerda. É que a engenharia antigamente não era. Não era, verdade. Agora também virou, Mas assim, é toda mais à esquerda. Mas assim, eu acho que a PUC Rio, ela ainda tem uma coisa de... talvez seja um público mais classe alta. Não tem a PUC Rio tem muito isso, assim. São os alunos de Zona Sul do Rio de Janeiro, especialmente, muitos vão estudar lá. Ou gente mais... Tem um programa de bolsas incrível lá, que recebe muita gente. Eu, por exemplo, fui bolsista na PUC Rio também. Legal. Mas é uma outra pegada. Aqui tem toda a história do Tuca, do teatro, tal. Sim. Então, aqui tem um viés muito mais politizado do que tinha na PUC Rio. Eu, honestamente, eu fui representante de turma no colégio, e aí eu ia naqueles congressos da AMES, Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas, e eu me decepcionei muito com política naquele período, onde geralmente as pessoas se engajam. Eu me decepcionei profundamente, que a gente ia para os eventos, né? Com todos os representantes de Grêmio, fui presidente do Grêmio no colégio, tal, e aí eu chegava lá nos congressos, a gente ia nas plenárias, eu não ouvia nada, aí passava uma moça falando assim, ó, levanta essa plaquinha aqui, ó, para concordar ali. Eu falei, nossa, concordar com o quê? O que estão falando? Não, só levanta para dar apoio para nossa causa. Eu falei, que causa? Aí eu entendi um pouco como é que funcionava a política, talvez nem que fosse municipal no Rio de Janeiro, mas assim, eu falei, é assim? Mas eu não tô ouvindo nada, ninguém tá deixando eu ouvir, estão mandando eu levantar a placa. E ali, eu acho que eu fiquei um pouco realmente enojada com política, assim. Naquele momento, quando eu tinha 15, 16 anos, assim, eu acho que é o período que ou a galera realmente politiza ou despolitiza, né? O meu caso foi bem despolitizar. E aí, quando eu entrei na faculdade... eu zero estava ligada ou apegada a isso. A minha família também nunca foi de ficar discutindo essas coisas, então eu não observava nada. Mas assim, eu acho que o que define bem a PUC é a cena do Cidade de Deus, do filme. Qual cena? Que o menino chega numa vilazinha, o menino que é policial, e ele vê uma manifestação dos meninos da Playboyzada não é contra a morte de alguém. Não é Cidade de Deus, Não é Cidade de Deus, é o Tropa de Elite. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Essa cena é maravilhosa. E aí ele vira e fala assim, os maconheiros! Vocês falam, mas só que quem matou isso foi o pessoal que dá uma coisa. É aquilo ali. Aquilo ali, pra mim, define muito bem o que é a PUC Rio, entendeu? Um monte de menino rico, esquerda caviar, com força, meninos bem de vida, que vivem em apartamentos de Zona Sul riquíssimos, e que gostam de jogar pra galera a igualdade social, mas no fundo pouquíssima gente faz uma ação de fato, de ajudar, de fazer, de botar a mão na massa, entendeu? Eu acho que isso define bem a realidade ali da PUC Rio. Agora, a PUC São Paulo eu tive contato quando eu mudei pra cá, há 3 anos,
fui dar uma palestra lá, eu falei, pô, aqui parece a UERJ, no Rio de Janeiro, assim, até visualmente, assim. Não é uma faculdade de banheiros bem cuidados, Sim. por exemplo. A galera paga mensalidade. Aqui parece uma faculdade pública em alguns lugares, assim, sabe? Umas coisas meio abandonadas. Achei bem estranho até. E aí eu vi que tinha mais um viés político, assim, que Mas no Rio não tem. você hoje é mais conectada com a política. Porque eu vejo pessoas entrando na política que acho que nunca quiseram. Eu, por exemplo, nunca quis me envolver com política. Uhum, Sempre gostei de engenharia, desde criança, nunca tive outra opção de profissão na minha uhum, cabeça. uhum, E minha vida, que eu sempre pensei assim, ó, vou trabalhar com isso, que eu gosto disso, eu quero o que eu sei fazer é resolver problemas, eu quero resolver problemas. uhum. Então eu quero trabalhar com isso, não quero me envolver com política. Mas você não entende que a política hoje não tá permitindo as pessoas viverem, porque eu quero, sei lá, contar uma piada num grupo pros meus amigos e vou ser preso É. amanhã, por exemplo. Então, eu quero só viver em paz e chegou num nível de opressão estatal tão grande É. que você não consegue, você precisa falar assim, não, tem que largar isso e eu tenho que resolver esse problema na política, senão eu não consigo viver. Você sente isso também, não? Cara, é porque eu acho que isso ainda não bateu na minha bunda necessariamente, assim. Eu acho que Mas quanto tempo você tá nessa, vamos dizer assim, jornalismo independente? há 2 anos. Ah, então calma. É isso, Então 2 anos, é isso. E assim, o Calma, nosso canal tá crescendo calma ainda, que vai né. chegar em Mas você. a gente já apanha muito, Sim, nos cortes de Instagram, por exemplo. sim. Mas o que me choca muito é ver, o nível de burrice das pessoas, o nível de ignorância das pessoas, inclusive no meio político, assim. Eu acho que é isso que me deixa porque cada vez mais eu vejo como é difícil você alterar o sistema das coisas. Então eu prefiro seguir na linha de tentar fazer as pessoas pensarem mais criticamente do que necessariamente tentar mudar lá. Entendi. Eu acho que vai mudar lá quando as pessoas aqui começarem a pensar mais criticamente. As pessoas estão profundamente bitoladas, entendeu? É isso que eu me orgulho no meu projeto, assim, de fazer o Rivo News, é isso. Se você ouvir o Rivo News, você vai ver a gente batendo em A e em B. Do mesmo jeito, com o mesmo gosto, da mesma forma. Isso eu acho que a gente tem que bater. Isso eu gosto muito de humoristas, como, por exemplo, Danilo Gentili, o próprio Sim. Léo Lins e tal. Eu acho assim, tem que bater quem tá no poder, Ah, né? Quem tá no poder, você tem que bater. E exatamente, é porque eles é que estão cuidando da política, né? Sim. Então, assim, é igual muitas vezes as pessoas vêm assim, mas vocês não falam mal do Bolsonaro? Eu falo mal do Bolsonaro quando tem que falar mal do Bolsonaro, a depender do que for. Mas quem tá governando agora não é o Bolsonaro. Sim. Então a minha crítica tem que ser direcionada a quem está tomando conta do meu dinheiro nesse momento. Quem está tomando conta da minha vida nesse momento. Então, se a política que está sendo feita está com fulano na frente, no caso hoje, Lula e os ministros, a minha crítica vai ser direcionada ao governo do momento. Óbvio, Claro. né? Agora, isso me impede de comentar certas burrices que Bolsonaro e outra galera fala? Não! Eu vou falar da mesma forma sobre essas pessoas. Mas eles não estão fazendo nada agora. Quer dizer, os filhos deles estão na política, Sim. de certa forma, eles estão dentro da política, mas eu vou bater no que concerne a isso. Agora, quem está tomando conta de todo o resto? Hoje, quem é o presidente do país? É o Congresso Nacional, em primeiro lugar, depois Lula, né? É uma coisa impressionante, assim. As pessoas ainda não se deram conta da importância de eleger deputado e senador nesse país.